Olá, galera do Almirante Tamandaré. Aqui sou eu, professor de Geografia de vocês, Roberto. Tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é dedicado para você do terceiro ano, que terminou mais uma fase da vida de vocês, o ensino médio, concluíram com excelência. E agora tem um novo desafio, que é justamente o Enem. Apesar do ano difícil, do ano 2020, ano de perdas para alguns, mas 2021 está aí e com uma renovação de esperança. E para começar 2021, nós vamos começar aí com a prova do Enem. Então o Enem aí é uma porta para a universidade e que muitos tentam e espero que consigam, vocês aí do Almirante Tamandaré. É claro que os estudos foram complicados, foram à distância, mas quem se esforçou, quem se dedicou, vai lá e vai fazer uma boa prova. Então, depende só de vocês. Tenham calma, tranquilidade, leiam as questões, tentem fazer as questões mais fáceis primeiramente e depois foquem nas mais difíceis, beleza? Então vamos começar 2021 com o pé direito, fazendo uma excelente prova do Enem. Então, boa sorte a todos vocês. Vamos lá para o vídeo. Galera, antes de a gente começar a abordar as questões do Enem, eu trouxe aqui para vocês uma pequena tabela mostrando aqui os assuntos mais cobrados de geografia no Enem. Então, se vocês deram um foco maior aos 3, 4 primeiros assuntos, vocês têm grande probabilidade de acertar várias questões de geografia. É claro que é importante estudar todos os assuntos, mas como tem uns certos assuntos que caem mais que os outros, é preciso ter uma atenção maior para esses assuntos. Então, aí na tabela tem os assuntos que caíram mais no Enem desde 2009. Então, o primeiro, Geografia Agrária, com 54 questões. Depois veio Meio Ambiente. Em terceiro lugar, Questões Econômicas e Globalização. Depois, Geografia Urbana e Geopolítica. Então, preste atenção, vejam aí a tabela, dê um foco maior nessas questões aí que vocês têm grandes chances de acertar questões de geografia na prova desse ano. Então, vamos lá para a nossa primeira questão, que é justamente o tema que mais cai de geografia, que é justamente geografia agrária. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos ler aqui o texto e depois vamos analisar o mapa. A estrutura fundiária no Brasil está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. Como vocês bem sabem, os ricos, por possuir muito dinheiro, acabam comprando milhares de hectares de terra, certo? Enquanto os pobres, infelizmente, não têm dinheiro, não têm como comprar terra. Então, a população mais rica acaba ficando com a maior parcela de terra, criando assim os conflitos por terra, já que poucos têm muitos e muitos têm pouco ou nada. Diante desse problema, o mapa abaixo mostra a distribuição territorial mais conflitante em 2009 no território brasileiro. Assinale a alternativa correta. A região do Brasil com maior número de conflitos por terra é. Então vamos lá. Ele está pedindo para analisar qual região brasileira é a que tem mais conflitos. Então você vai olhar para esse mapa. Você já tem que ter em mente, você tem que saber onde se localiza cada região brasileira. Isso é o básico. Se você não souber disso, vai ficar um pouquinho complicado de você acertar essa questão. Mas como eu creio que a maioria de vocês já sabem quais são e onde se localizam as regiões brasileiras, então essa questão creio que está fácil. Então a gente pode observar vários pontinhos pretos dentro do mapa brasileiro. Um pouco abaixo tem o número de conflitos. Quanto maior o círculo, maior o número de conflitos. Então, dentro do mapa, você observa que há
vários conflitos por terra em todo o território brasileiro, mas tem uma região que se mais destaca. Você pode observar que a região com maior número de conflitos é justamente a região norte, certo, pessoal? Você pode observar que há uma maior quantidade de círculos na região norte. Então essa questão está bem fácil. Agora, se você não souber onde fica a região norte, aí sim fica bem complicado. Então é uma questão de olhar para o mapa, ver onde tem mais círculos, identificar a região e marcar a questão. Então, se eu conheço que essa parte de cima do mapa, onde tem mais conflitos, é a região norte, então vou lá na prova e marco a letra A, beleza? Então vamos para mais uma questão, geografia agrária. Vamos ler aqui uma outra questão. Não deixa de causar certo desconforto entre aqueles que têm se dedicado ao estudo das transformações do mundo rural, estarmos aqui reunidos em pleno século XXI para falar de reforma agrária. Uma questão que já deveria ter sido resolvida no Brasil desde a segunda metade do século XIX. Entretanto, por fazer parte da realidade atual, como uma questão importante a ser tratada, embora muitos dos que a defendiam no passado recente não mais pensem assim. Não podemos e nem temos o direito de ignorá-la, pelo significado que ela encerra, seja do ponto de vista socioeconômico, seja na dimensão política que lhe é inerente. Então, pessoal, a questão da reforma agrária é uma questão que já vem há muito tempo sendo debatida. Vários países já fizeram reforma agrária, inclusive países desenvolvidos como o Japão, que tem um território bastante reduzido, então foi muito importante fazer a reforma agrária para justamente não deixar uma grande concentração de terra na mão de quem tem muito dinheiro. E no Brasil, por ter uma extensão territorial gigantesca, é importante fazer essa divisão corretamente. Por quê? Porque os ricos, por ter muito dinheiro, acabam comprando tantas terras, tantos hectares de terras, que muitos desses hectares acabam não tendo uma função social, ou seja, eles não plantam, não constroem nada, então o terreno lá fica abandonado. E aquele terreno abandonado, digamos assim, sem função social, poderia estar na mão do agricultor mais pobre, mas se o governo fizesse essa distribuição igualitária de terras, essa terra na mão desse agricultor mais pobre poderia se tornar produtiva. E aí seria bom tanto para o agricultor, que teria como produzir seus alimentos, quanto para a economia, né? Uma vez que ele produz alimentos, ele vende, ele faz aquela economia local, regional, crescer. Então, a reforma agrária, é claro, quem tem dinheiro, muito dinheiro, não quer perder as suas terras. É igual aquela história, por mais que você tenha milhares de brinquedos, e aquele brinquedo, aquela roupa, sei lá, que você não usa há muito tempo, se você chegar, sei lá, sua mãe e vai lá, pega aquela roupa, aquele brinquedo e vai querer doar para uma pessoa, você, apesar de não estar utilizando aquele brinquedo, aquela roupa, você, principalmente criança, né, não quer perder aquele brinquedo, aquela roupa. Não, não, não quero dar, é meu, é meu. Então, os ricos são da mesma forma. Eles compram vários hectares de terra, mas eles não querem perder o que eles compraram, embora eles não estejam utilizando aqueles hectares de terra. Então, pessoal, a justificativa principal para a defesa da reforma agrária no Brasil assenta-se na existência do espaço rural do país. Letra A, da defasagem dos impostos rurais. Letra B, do declínio no êxodo rural atual. Letra C, da concentração fundiária. Letra D, do decréscimo produtivo agrícola.
Ou letra E, da importância dos movimentos sociais do campo. Então, pessoal, ele está perguntando qual a principal causa para a defesa da reforma agrária. Se você analisar aí, é justamente a questão da concentração de terras nas mãos dos poderosos. Então, se tem uma discussão sobre a reforma agrária, sobre a distribuição de terras, é porque essa distribuição está de forma desigual. Logo, se está de forma desigual, está concentrada na mão de um determinado grupo. Então, a justificativa para a reforma agrária é justamente a letra C, da concentração fundiária. Beleza? Então, encerramos esse primeiro vídeo. Já já tem mais outro vídeo para vocês.